Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Diogo. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui iniciando o nosso simulado, né, CESP, nosso simulado aí de questões da CESP, que muita gente tem, né, esse sofrimento aí com a CESP, que acerta um, anula outro, né, o povo fica enlouquecido. Vai dar tudo certo, vamos relaxar. Vamos fazer algumas questões aqui e ver que não é essas Coca-Cola toda, que não é esse bicho de 7 cabeças, tá? E vamos para a primeira questãozinha, prova CESP 2025 TRF, com base na Lei 8.662 de 93, que regulamenta a profissão de assistente social, julgue o item a seguir. Constitui atribuição privativa do assistente social realizar estudos socioeconômicos com usuários para fim de benefícios e serviços sociais. E aí a gente já sabe de cor salteado que isso aqui está errado, né, pessoal? Por que está errado? Porque realizar estudo socioeconômico para serviços sociais no plural é uma competência e não uma atribuição privativa, tá, pessoal? Então, bem tranquilo aí, resposta aí errada, show de bola, não tem essas coisas todas, olha aí, analista judiciário do TRF, a questão super tranquila, tá? Então, de boinhas, vamos para a próxima. Mais uma vez, tá? CESP-Sebrae 2025 TRF. No que se refere à atuação do assistente social, julgue o item conforme o Código de Ética. É direito do assistente social optar, conforme sua conveniência, pela prática interdisciplinar. Tudo errado, feito, né, por uma pessoa que estava no uso de entorpecentes. E aí chamaram para fazer essa questão. Porque aqui está errado, tá? Na verdade, é um dever do assistente social estimular sempre que possível a prática interdisciplinar. Lembrando para vocês que existe uma diferença aqui entre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade é uma prática que você tem relações, trocas de fluidos, certo? Constantes entre as pessoas. Fluidos não, estou brincando. Uma troca intensa entre os indivíduos. Enquanto que a multidisciplinaridade ela é cada um no seu quadrado, fazendo de maneira isolada com pouca troca. Então, quem gosta de muita troca é interdisciplinaridade. Ok? Beleza, tá? Vamos para a terceira. Julgue o item a seguir de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao direito à vida e à saúde, também de 2025 do TRF. Eu estou trazendo assim, tentei, né, trazer questões mais recentes para você não ficar, ai, a CESP, quando sai, a CESP não dá para fazer, eu fico sem saber se é certo ou errado em todas as questões e erro tudinho. Não, pessoal, a mesma coisa com a prova normal, sem loucura, sem doideira. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Isso está correto, tá? Inclusive é no último trimestre que vai garantir a vinculação ao estabelecimento que é realizado ao parto. Ah, Diogo, mas não fala aqui do último trimestre. Beleza, mas fala que vai garantir o estabelecimento do parto e garantir o direito de opção da mulher.
Então, por mais que possa estar incompleto, não está errado, tá? Então, tenha cuidado com essas que realmente necessitam um pouco mais de cuidado, mas no último trimestre, então está errado. Só que não está errado dizer que os profissionais de referência vão vincular o estabelecimento realizado ao parto. Não está errado isso, ok? Beleza? Show de bolas? Então, às vezes, não precisa estar em todos os itenzinhos para estar certo, desde que a ideia da coisa em si aqui não é afetada, que vai ser vinculado, tá bom? Não afetou a ideia, está dentro da lei, carimba que está certo. 4. Acerca da política social e elementos da inserção do assistente social no mundo do trabalho, julgue o item a seguir, mesma coisa TRF. O serviço social surge como estratégia de manutenção da dinâmica capitalista, na tentativa de controle da força trabalhadora e de profissão gestora de políticas sociais que surgem como ações fragmentadas e setorializadas para enfrentar a gênese da questão social. Você olha isso aqui e você diz, ok, manutenção da dinâmica. Controle da classe trabalhadora? Verídico. Profissão gestora de políticas sociais atua nas políticas sociais. Fragmentada e setorializada para a gênese da questão social? Verdadeiro. Tá tudo verdadeiro. Só que aí você vai chorar a míngua, porque você errou. Por que você errou? Porque, pessoal, quando o serviço social nasce, ele não nasce para gerir políticas. Ele nasce como um Maria é o que sabe escrever? Executor terminal de políticas. Por que executor terminal? Porque ele executava aonde? Nos terminais de ônibus. Brincadeira. Porque ele era lá na ponta, no fim, no término do processo. Por isso terminal, ó. Oi. Diogo também é cultura. Executor terminal de políticas, tá? Então, é por isso que nós temos, né? Ok, pessoal, executor terminal de políticas, é por isso que nós temos. Deu uma lag aqui no meu. Por isso que nós temos, é por isso que nós temos. Deu uma pequena lag, mas estamos reiniciando o sistema. Por favor, aguardar um segundo. Pronto, sistema reiniciado, tá? Então, é por isso que nós temos isso aqui como errado, tá? E aqui tem escrito certo de besta. Isso aqui é porque eu errei. Mas, na verdade, está errado. Não liguem, isso aqui é intriga da oposição. Fomos sabotados pelos concorrentes, mas mesmo assim, sambamos na cara deles, porque agora eu ajeitei. Tá? Então, está errado, nós não somos gestores no nosso nascimento, tá? 5. Acerca da política social e inserção do assistente social no trabalho, julgue o item a seguir. A política social apresenta um caráter essencialmente contraditório, ao se apresentar ao mesmo tempo como demanda do capital e demanda da classe trabalhadora. Verdadeiro, tá, pessoal? Inclusive, essa é uma palavra-chave. Contradição. Sempre digo meus alunos. Contradição é uma coisa que vocês vão buscar nas questões. Porque contradição não é algo negativo. Contradição só é ruim quando você está sendo investigado pela polícia e você entra em contradição. Mas a contradição ela é algo inerente da sociedade para o pensamento do nosso maravilhoso Karl Marx. Certo? Beleza? Então, vamos para 6. Julgue o próximo item dos processos de trabalho do assistente social. Na atualidade, o trabalho se aglutina com a vida privada do trabalhador, apropriando-se de sua psique, né? E modificando profundamente as relações de processo de trabalho, antes vivenciada no Fordismo-Taylorismo, o que exige do assistente social mediações que dialoguem com a materialidade histórico-social vivenciada no presente período histórico. Diogo de Deus, isto é verdadeiro? Sim, isto é correto! O trabalho se aglutina com a vida privada. Hoje em dia, pessoal, a gente leva o trabalho para o trabalho da vida privada e estamos imensamente transpassados pelo capitalismo, certo? Então, nossa vida, nossa materialidade, nossa subjetividade, nossa psique, ela é extremamente influenciada pelos processos de trabalho, né? E pelo mundo, inclusive, também das mercadorias. Cada vez nós nos assemelhamos mais às maneiras pelas quais as mercadorias são feitas e editadas. O pensamento aí do Bauman, né? Do mundo líquido.
ok? Mas que não é marxismo, então acaba que a gente não trabalha tanto ele no serviço social quanto eu acho que deveria trabalhar, porque ele é bem bacana, apesar do pensamento, né, do Giddens ser mais, dentro da sociologia, mais bem visto do que o do Bauman. Ok. 7. Acerca dos espaços socioocupacionais do serviço social, julgue o item a seguir. Uma constante analogia à venda e à troca de mercadorias tem dificultado a intervenção do assistente social nos processos educacionais de compreensão da dinâmica coletiva, histórica e social do ser social. É o quê, menino? Entendi, foi nada. Uma constante analogia à venda e troca de mercadorias tem dificultado a intervenção do assistente social nos processos educacionais na compreensão da dinâmica histórico-social do ser social. Vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade, eu vou recuperar a mesma ideia da questão passada. Nós vivemos numa sociedade onde, de fato, você tem, né, uma relação de analogia à venda e à troca de mercadorias. O que isso significa? Que nós temos aqui esses dois espaços, certo? De vida, a gente tem, mesma coisa da outra questão, a gente tem a vida pessoal, subjetiva, e a gente tem a vida das mercadorias. Cada vez mais esses processos, eles estão, tá, passando por analogias, eles estão se imbricando. Então, a gente passa a tratar na vida pessoal como se fosse as coisas mercadoria. Você fica com a pessoa, não quer mais nem olhar na cara dela no dia seguinte, né? Então, o que que isso acontece? Por quê? Porque é mais ou menos como uma mercadoria. Você usa, aí tem uma nova, uma melhor, né? A gente está o tempo inteiro no Instagram, tentando, não sei o quê. Hoje eu tô mais bonito, não sei o quê. Você, olha que bonito, acho que eu vou chegar nessa pessoa. E depois, não, mas essa daqui eu vi e tal. Porque o Instagram parece uma prateleira de gente. Então, essa ideia é uma ideia que faz com que haja uma constante analogia de troca e venda, certo? E isso, de fato, faz com que a gente não consiga entender muito bem, tá, a compreensão da dinâmica do capitalismo que a gente vive hoje. Beleza, então, resposta aí correta. 8ª questão. O Diogo está indo muito rápido, porque eu só tenho uma hora e muito tema, tá? Acerca dos espaços socioocupacionais do assistente social, jogo o item a seguir. A dinâmica da mundialização do capital ratifica. O que é ratifica, tá, pessoal? Importantíssimo isso aqui. O que é ratificar? Ratificar é transformar em rato. E por que diabos é que eu fiz um gato? Acho que é porque eu não sei desenhar um rato. Como é que desenha um rato, gente? Sim. Deixa eu ver se é assim que faz um ratinho. Tá aqui meu ratinho. Né? Ratifica o mercado como principal regulador da reprodução social. Não, ratifica não é transforma em rato, não, estou brincando. Ratifica é você confirma, né? A dinâmica da mundialização confirma o mercado como principal regulador da reprodução social e a supremacia do indivíduo produtor enquanto única possibilidade de existência do ser social, de modo que a conjuntura atual é caracterizada pelo individualismo exacerbado e pela competição, verdadeiro. Também poderia ser trocado, de modo que a conjuntura atual é, dois pontos, isso aqui é a fala do próprio José Paulo Neto, parafraseando Yamamoto, parafraseando Marx e parafraseando Mao Tse Tung. Ele vai colocar que é caracterizado pelo dedo no olho e gritaria, certo? Então, também pode ser dedo no olho e gritaria. Então, o mundo hoje é individualismo exacerbado e competição, dedo no olho e gritaria. 9. Julgue o item a seguir relativo à documentação em serviço social. O laudo social é um documento produzido a partir da perícia social, requisitada por uma instituição. Logo, é considerado um documento do serviço social e não pode ser adotado como comprovativo de prova judicial. Falso, tá, pessoal? Por que isso aqui tá falso? Porque o que acontece? A gente tem, fazer essa rememorar é viver para vocês. Muita gente erra isso aqui, mas não é tão difícil. Então, a gente tem o estudo social. Estudo social é um rolê que você pode fazer em qualquer área de trabalho do assistente social, beleza? Qualquer área você pode fazer. Pode fazer estudo social na assistência, papapá. Então, estudo social, o que é? Você conhecer melhor uma realidade. É isso, é conhecer uma realidade.
Quando você conhece melhor essa realidade, você pode fazer um relatório. Então, o estudo social é o relatório, ele é um documento que vai documentar o estudo social. Beleza? Show. Aí nós temos o espaço sociojurídico, que dentro do espaço sociojurídico você tem a solicitação por parte dos juízes, etc., da realização de uma perícia sobre uma determinada questão que é objeto aí de processo, certo? A perícia ela é realizada aonde? Dentro do judiciário, tá? E aí o que a perícia vai pedir? Um estudo social. Então a perícia ela é composta por um estudo social. Só que ela tem uma diferença entre perícia e estudo social. Qual é a diferença? É que a perícia tem o objetivo de fazer provas. Provas para serem anexadas aos processos. E dentre essas provas, você precisará necessariamente na perícia de o quê? De um parecer. Parecer. Então, a perícia ela é um estudo social que necessariamente tem um parecer. Nem todo estudo social tem parecer. Quando tem parecer, vira uma perícia. Só isso. E o laudo, o que é o laudo? O laudo, ele é um relatório que contém um parecer, ou seja, um relatório feito a partir de uma perícia. E aí, ao final desse processo, de fato, ele é uma prova judicial. Então, o laudo ele é uma prova judicial. Ok? E é isso, laudo, estudo social, perícias, pareceres que trazem para vocês. Fez nenhuma piada, Diogo? Fez não, porque não tinha como fazer piada, não encontrei nenhuma piada para isso aqui. Tema chato. 10. Na arena da luta simbólica do campo jurídico entre profissionais que, também em 2025, né, TRF, dotados de distintos saberes e visões de mundo, intencionam influir na decisão, tão bonito, né, essa palavra influir, o poder do discurso do assistente social emblematicamente expressam-se nos laudos sociais enquanto documentos da categoria. A gente tem uma visão, pessoal, quando a gente estuda dentro do sócio-jurídico, certo? Que o assistente social, ele tem um saber-poder. Aí, pensando na teoria, né, do nosso maravilhoso Michel Foucault. Esse saber-poder, ele é o quê? A nossa fala, ela tem uma importância. É o juiz, óbvio, é ponto máximo aí dentro do processo jurídico, e é quem dá as decisões, por isso cuidado, né? Assistente social não dá decisão, não faz decisão, quem faz decisão é o juiz. Mas sim, muitos juízes, eles, né, se baseiam nos nossos laudos como a nossa forma de influir na decisão deles. Por isso está correto. Inclusive, sim, na minha experiência hoje, né, enquanto assistente social, por enquanto, do cadastro de adoção, eu posso dizer que grande parte, eu acredito aí que cerca de 85 a 93,235% dos nossos laudos, eles são seguidos, nossos pareceres, né, pelos juízes, tá? Então, de fato, tá top. E ele ainda diz que é documento e o laudo, de fato, é um documento. O parecer não é um documento. Por quê? Porque o parecer está contido dentro do documento que é o laudo. O laudo é um relatório. Laudo e relatório é a mesma coisa. A diferença é que laudo é um nome bonito que se diz no judiciário e que tem um parecer dentro dele. Pronto. É isso. Você não dizer assim, um relatório, você fala o laudo. Entendeu? Que é um negócio assim, ô senhor, eu trouxe aqui o laudo para o senhor. Muito obrigado, Diogo, por esse laudo tão bonito. Por nada, é um laudo bonito. Entenderam? E é isso. 11. Acerca do aparato teórico sobre o instrumental técnico operativo do serviço social, julgue o item a seguir. O estudo social, uma das competências do assistente social em casos que envolvem crianças vítimas de violência, é apontado pela categoria como relevante no enfrentamento e na compreensão desta expressão da questão social. E olhe o cuidado que a gente tem que ter com essa questão, certo? Por quê? O estudo social, uma das competências do assistente social, em casos que envolvem crianças vítimas de violência, é apontado como algo relevante no enfrentamento e na compreensão da questão social.
Diogo, mas aí no caso não seria uma das atribuições privativas do assistente social? Não. Por quê? Porque ele está falando do estudo social e o estudo social, ele só é atribuição privativa de acordo com o Cefes quando você encontrar na fase o estudo social em matéria de serviço social, certo? Então, o que ele está dizendo? Que é uma competência realizar esse estudo, mas ele se transforma em atribuição privativa, e aí existe uma discussão muito complexa sobre isso, tá? Dentro do próprio Cefes, que vai dizer que o estudo social, ele tem autores que dizem que ele é uma atribuição do assistente social, e que o estudo social ele só é uma atribuição do assistente social quando está claro que o objeto de trabalho é do assistente social, certo? Então, a questão foi considerada como certa pela CESP-CEBRASP, que levou em consideração aqui o estudo social sendo uma competência, tá? Mas nós temos sim embasamento, e na minha visão, e aí eu não me furto de trazer questões assim, teríamos embasamento para utilizar um recurso nisso aqui e utilizar textos e autores que vão dizer. Por quê? Porque aqui ele não está apontando o autor. Como ele não está apontando o autor, a gente conseguiria, para mim, botar um recurso nessa questão como sendo uma atribuição privativa. Porém, o que também podemos ver, que em nenhum lugar diz que realizar estudo social de criança vítima de violência é uma atribuição privativa do assistente social em si. Então, aqui é uma questão que eu achei complexa, certo? Eu, quando fiz, fui mais por chute e botei um chute como certo, porque pensei como algo relevante. Então, tipo assim, se é uma coisa relevante, eu vou entender que algo que é relevante para enfrentar, não fundamental, mas sim relevante, faria com entender como competência, não como atribuição privativa. Mas eu lanço para vocês também, à vontade aí, pensarem comigo, tá? Eu me trazendo, Diogo, pede uma anulação aqui dessa questão, eu pediria. Eu pediria e teria os elementos para trabalhar ela. Julga o próximo item do trabalho do assistente social em família, com seus familiares. Você leva todas a sua família, seu tio, o tio do pavê, você leva tudo para o seu trabalho. Então, o trabalho em família, né? Para o trabalho dos assistentes sociais no Poder Judiciário, é requisitado o conhecimento das legislações em vigor na área da infância e da juventude, verdadeiro, da família, verdadeiro, penal, verdadeiro. Afinal, os norteadores de tal fazer profissional incluem o papel investigativo na perspectiva da restrição dos direitos daqueles que violam as leis e proteção dos sujeitos. Errado! O assistente social não tem um papel investigativo para restringir direitos. Isso é uma coisa que muita gente no judiciário se confunde, tá? O objetivo do judiciário não é, aliás, do assistente social, não é restringir. Tipo, às vezes eu já escutei profissional olhar e dizer assim, isso aqui eu vou negar, esse aqui eu vou negar, esse aqui eu vou pensar se meu parecer é favorável, esse aqui eu quero negar. Eu pensei assim, olha, não é essa a ideia, tá? Você não é juiz, então a sua visão não é restringir direitos, a sua visão é fazer com que esses direitos sejam constituídos, tá? Ah, Diogo, mas ele fala restringir direitos dos que violam as leis. Mesmo a pessoa que viola a lei, ela tem direito, gente. Sociedade dá direito para as pessoas que violam as leis, certo? Então, não é restringir direitos. As pessoas que violam as leis têm que ser responsabilizadas. É diferente de violar direitos, restringir direitos. Certo? Então é errado. Entenderam, né? 13, o número da sorte. Julga o próximo item relativo à consultoria e assessoria no serviço social. A demanda de consultoria e assessoria, considerando-se a existência de interesses contraditórios, incita o fortalecimento do projeto de política da categoria para a proposição de garantia de direitos. Aqui, pessoal, geralmente, pessoal, tem uma dificuldade muito grande com esses termos de assessoria e consultoria, porque acreditam, e aí existe uma visão muito assim de assessoria e consultoria, como uma coisa fora do serviço social, né? Como uma área do serviço social que ela não é muito explorada, né? Só que, pelo contrário, pessoal, assessoria e consultoria são fundamentais. Eu faço assessoria nos interiores aí
junto com a Ceissa, né, da MCS, a minha vida é isso, é um MS de um lado e a MCS do outro. Tudo com M's e S's, né? Mas, de fato, tem isso, né? A consultoria e a assessoria, elas têm essas demandas aí, tá? E quando a gente faz assessoria e consultoria nos interiores, a gente fortalece a garantia de direitos, porque a gente está lá explicando como é que os direitos funcionam, capacitando os profissionais. Então, de fato, incita o fortalecimento, sim, do projeto de política, ao contrário do que algumas pessoas poderiam imaginar. Tá? 14. As consultorias são requisitadas ou indicadas, na maioria das vezes, com a finalidade de fomentar a articulação e instrumentalização de uma equipe para a elaboração de seu projeto de prática, com um suporte teórico e técnico de um expert em sua assistência. Errado. Por que errado? E aqui o errado dessa questão, de fato, é difícil. Certo? Por que é difícil? Porque, pessoal, geralmente a elaboração de um projeto de prática vem a partir, certo, pessoal? Vem a partir de uma assessoria e não só por uma consultoria. E aqui nós temos uma pequena diferença entre as duas, assessoria e consultoria. A assessoria, ela tende a ser, certo? Ela tende a ser um processo mais contínuo. Então, você está lá desde o projeto de prática até o momento final. A assessoria é mais contínua. Enquanto que a consultoria, ela é mais feita durante. Então, eu estou executando o projeto e aí, durante a execução, eu peço um consultor. Beleza? Então, a assessoria na construção e no acompanhamento, e a consultoria são momentos durante o processo. Certo? Ok? Então, o errado aqui é porque o correto seria as assessorias e não a consultoria. E a diferença é muito pequena entre as duas. Tá? Então, por isso é uma questão que realmente eu considero bem difícil. Mais uma lá, CESP Sebrasp 2025, né? Prova desse ano. Acerca dos fundamentos teóricos, históricos, metodológicos do serviço social, julgue o item a seguir. A perspectiva da tecnologia social viabiliza a localização histórica e a sistematização epistemológica das temáticas concernentes à teoria, o método e o objeto e as finalidades profissionais no âmbito de que lhe é essência. Porque vós mercê vos és uma essência. Que questão louca, né? Bem difícil essa questão, mas vamos lá, o que ele está querendo falar? A perspectiva da tecnologia social viabiliza a localização histórica e sistematização das temáticas da teoria, método e objeto, as finalidades profissionais do âmbito que lhe é essência. O que ele está chamando de tecnologia social, certo? Ele está querendo dizer que hoje nós precisamos ter um olhar, certo? Que compreende a relação entre a realidade histórica que vivemos, certo? E a vivência tecnológica da nossa realidade, de tal maneira que essa tecnologia social seria um olhar sobre a realidade social a partir dessas novas vivências, entendendo e adequando aí a teoria, o método e o objeto às finalidades profissionais que nós temos como objetivo. Então, a gente tem uma tecnologia social que vai nos ajudar a, por exemplo, efetivar melhor o nosso trabalho a partir de uma localização histórica desse processo. Então, não tenham medo desse termo, certo? Aqui ele é considerado correto. Tá bom? Beleza? Vamos para a 16. Sob os fundamentos, né, julgue o item a seguir. O controle e a integração dos classificados como desajustados e a perspectiva de asepsia política marcam a atuação dos assistentes sociais da formação profissional norteada pelo positivismo e funcionalismo, e aqui está correto. O que é asepsia política? Vocês lembram do Aceptol, que era meu nome, meu Deus. Ave Maria, um sabonete. Sabonete Aceptol. Minha mãe adorava dar esse negócio para mim, eu achava o cheiro dele horroroso. Aceptol.
O Aceptol é uma coisa que ela lava e deixa tudo limpo, neutro, certo? Então, a asepsia política é você não ter um posicionamento político, tá? Isso, de fato, tem ligação com o positivismo e com o funcionalismo. Resposta correta. 17. Historicamente, a formação do assistente social brasileiro nos complexos universitários tem sido contraditoriamente marcada pela interação com componentes das ciências sociais, psicologia, antropologia, ciência política, sociologia, saúde coletiva e da filosofia. Você pensa assim, o Diogo disse que contraditório é uma palavra-chave para itens verdadeiros, logo está certo, falso. Por quê? Porque aqui é uma das poucas situações que o contraditório está errado, certo? Por quê? Porque o fato da gente interagir com as ciências sociais, com a psicologia, com a antropologia, ciência jurídica, sociologia, saúde coletiva e filosofia, a gente interagir com isso não é contraditório, é natural. Já que nós somos uma profissão que ela bebe de outras dimensões teóricas para poder fazer a análise dela, certo? Ela é uma profissão dentro dessa configuração. Ok? Então a resposta aí está errada por conta do contraditório. Veja só que contraditório. 18. Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. Eu quero que não tenha uma cachoeira no Cachoeiro do Itapemirim. Em relação ao serviço social, julgue o item que se segue. Então vamos lá. O serviço social pode ser entendido no movimento histórico da sociedade, no complexo processo de reprodução das relações sociais capitalistas. Neste contexto, ele é entendido como a reprodução da totalidade da vida em sociedade, na sua processualidade. Então vamos lá, o serviço social, movimento histórico, no complexo da reprodução das relações, é entendido como a reprodução da totalidade da vida em sociedade na sua processualidade verdadeira. Ele reproduz a totalidade, o serviço social, está exagerado isso não? Para a teoria social de Marx, totalidades condensam mini-totalidades, certo? Então, existem totalidades e a totalidade. Então, a reprodução da totalidade da vida da sociedade passa um processo na qual, sim, o assistente social faz parte. Não é o único responsável, mas ele está dentro desse processo. Por 19. Maria tem 26 anos de idade, está grávida, é solteira e mãe de uma menina de 5 anos. Certo. Chamada Laura, atendida no serviço de saúde por consequência de castigo físico. Com base nesta hipótese, julgue o item subsectivo. Conforme Maria informe na maternidade, durante o exame pré-natal, seu interesse de entregar o filho à adoção, ela deve ser orientada a fazer o registro de sua intenção na delegacia de polícia. Maria, você quer entregar seu filho? Pois vai para a polícia agora. Chama aí o policial também para algemar ela. Claro que não. O ECA vai dizer que esse manifesto de interesse de entregar o filho deve encaminhar Maria, certo? Para onde Maria? Para onde Maria vai? Maria vai para o Poder Judiciário, certo? Maria vai para o Poder Judiciário. Por que Maria vai para o Poder Judiciário? Não para o Conselho Tutelar, porque a porta de entrada para a entrega de crianças em adoção não é o CT. O CT tem todas as outras portas de entrada, menos essa. Tá? Por quê? Porque eles fazem uns rolês nos interiores aí muito complicados. Aí foi melhor tirar os boys de cena para esse caso específico aí. Tá bom? Ok? Até porque também não é uma violação, né, do direito da criança. Pelo contrário. Está garantindo aí que ela vai ter uma família, né, por via da adoção. Vítima. Considerando o debate contemporâneo sobre família e serviço social, julgue o item a seguir, os pareceres acerca dos processos de adoção, guarda, tutela, destituição do poder familiar elaborados por assistentes sociais que atuam no Poder Judiciário, podem ser fundamentados em estudos sociais. Correto, pode ser fundamentados em estudos sociais. Diogo, mas você disse nessa aula, que eu vi, que eu não estou louco, você disse que quando é no Poder Judiciário não chama estudo social, chama de perícia.
Não disse isso. Eu disse que as perícias se utilizam de estudos sociais e que elas são estudos sociais dentro do Poder Judiciário. Mas eles podem ser fundamentadas em estudo social. Você faz um estudo social para gerar a perícia. Entenderam? Então, cuidado com isso aí. Não vão botar palavras na minha boca. Bote Heineken na minha boca, mas agora só uma vez por mês, porque eu estou malhando. Será que está funcionando? Não muito, mas um pouquinho tá. Certo? Então, uma vez por mês, aí você pode colocar a Heineken na minha boca. Tirando isso aí, não. Bom? 21, Milias. Considerando o debate sobre família e serviço social, julgue o item a seguir. Na elaboração do parecer a pedido de adoção por pares análogos sexualmente, em atenção à equidade e à justiça social, o assistente social deve reconhecer a alteridade de direitos entre adotantes e adotados. Verdadeiro, tá? Ou seja, a gente não vai fazer nenhum tipo de discriminação por, né, orientação, opção sexual, certo? E o assistente social ele vai reconhecer a alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é que adotantes e adotados têm os seus direitos, né? Então, eles têm alteridade em relação aos seus direitos. Então, a resposta aqui correta, zero problemas também. Tá? 21, Milias. Acerca da formação de projetos de intervenção profissional do assistente social, julgue o item a seguir. Visando responder às demandas organizacionais, cabe aos assistentes sociais acatar e reproduzir integralmente o projeto institucional. Falso. O assistente social, ele dispõe de uma relativa autonomia. O que é relativa autonomia? Significa que o assistente social está entre dois pontos, tá? Ele está entre os ditames da instituição, que ele precisa seguir, e ele está também entre o seu projeto ético-político. Muitas vezes esses dois polos eles colidem e ao colidirem estes polos geram no assistente social a famosa dor de cabeça. Fica lá endoidando que a instituição quer uma coisa de você e você discorda. Só que aí você tem que pagar o boleto. E aí o boleto, meu amigo, quando ele vem, o boleto, gente, quando ele vem mesmo assim, sem um pingo de piedade. E aí, meu amigo, é onde o cotidiano do assistente social canta, certo? Ok? Torna bem mais difícil esse processo, que neste caso está errado, a gente não vai atender integralmente, a gente vai atender algumas coisas, outras a gente vai passar o famoso queixo, tá? Não sei se você está assistindo, é cearense, mas no Ceará, passar o queixo é você dar os seus jeitinhos ali para dar certas coisas. 22. Administração e planejamento em serviço social, instrumentos de pesquisa e investigação social. Na elaboração do projeto de pesquisa, as dimensões de interesse incluem a dimensão técnica, ideológica e científica que estão interligadas entre si. Isto é verdadeiro, tá, pessoal? Dimensão técnica de um projeto de pesquisa é a dimensão pela qual a forma como nós vamos pesquisar, teoria, metodologia e etc. A dimensão científica são os passos científicos de um projeto, que é o método científico que eu tenho que seguir. E a dimensão ideológica existe? Existe, porque nós temos um viés, nós acreditamos que não existe neutralidade na pesquisa, certo? Existe objetividade, mas não neutralidade. Corrector? Corrector. 23. Acerca da formulação de projeto de intervenção profissional do assistente social, julgue o item a seguir. A identificação da instituição que requisitou assistente social é um elemento constitutivo do projeto de trabalho em serviço social, assim como a identificação de recursos que a instituição propõe, dos serviços que oferece à população e das necessidades sociais da população que se propõe. Isto é verdadeiro. Você tem que identificar, né, na instituição um elemento do trabalho do assistente social, que é o projeto de trabalho, certo? No projeto de trabalho, você vai elencar as metas, as técnicas que você vai atuar, os seus objetivos, tá? E os serviços. E aí, uma vez avaliando tudo isso, você monta o seu
projeto de trabalho para trabalhar. Bom, todo assistente social tem que ter seu projetinho de trabalho, senão o trabalho fica mais perdido que cego em tiroteio, tá? Acerca dos fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social, julgue-lhes o item a seguir. No âmbito das pesquisas, as entrevistas podem ser classificadas em formalizadas, informais, focalizadas ou por pautas. Questão muito interessante, porque isso aqui é verdadeiro. E nós, assistentes sociais, somos muito acostumados com aqueles outros tipos de entrevista, que é a entrevista estruturada, a entrevista semi-estruturada, que é a mais utilizada pela gente, e a entrevista aberta, ou não estruturada, certo? Não estruturada, tá? Só que nós também temos essas outras formas de entrevista. As entrevistas formalizadas, informais, focalizadas e por pautas, tá? E aí, realmente, só no curso mesmo, só nas aulas mesmo, que a gente consegue explicar cada uma delas, porque senão come meu tempo todinho aqui. Beleza? Então, aí está certo. 25. Acerca dos fundamentos, instrumentos e técnicas de pesquisa social, julgue o item a seguir. A prática de apropriação indevida de produções intelectuais é incompatível com a confiabilidade do estudo, uma vez que a ética e o plágio são dissociáveis no universo da pesquisa. Aqui é o tipo de questão, você está lá no final da sua prova, né? E aí você fica assim, é o quê, menino? De dissociável, de não sei o quê, a pessoa fica tontazinha. Eu fico tontozinho com a questão assim. Mas vamos lá. A prática de apropriar indevidamente a produção intelectual. Plágio. Então, nós temos aqui plágio. Ok? Plágio. É incompatível com a confiabilidade do estudo. Verdadeiro. Plágio é incompatível com a confiabilidade. Uma vez que ética e o plágio são dissociáveis no universo da pesquisa. Ou seja, ou tem ética ou tem plágio. Então, se é dissociável, significa o quê? Que eles têm que estar separados. Isso é verdadeiro. Então, a questão, pessoal, que para o aluno se perder nela, marcar um errado, é assim. Então, cuidado, certo? 25. Uma das 3 direções principais para o processo de renovação do serviço social é a perspectiva modernizadora, que ocorreu no período pós-64, até meados de 70 do ano passado, ou do século passado. Meados de 70 do ano passado, doido! E teve o propósito de adequar a profissão ao desenvolvimento capitalista verdadeiro, né? A perspectiva modernizadora era a perspectiva também que tinha o objetivo de adequar ao capitalismo, né? 70 anos em 7. Ok? Então, a gente teve essa primeira perspectiva que tinha uma visão aí, né, no positivismo e no funcionalismo. Vai ficando de noite, pessoal, aí a gente vai começando a enlouquecer aqui. 26. Em relação à dimensão investigativa de planejamento e intervenção, julgo o próximo item. Natureza investigativa e interventiva caracteriza o trabalho do assistente social. Verdadeiro. Portanto, suas pesquisas, seus estudos deverão estar em consonância com o projeto ético-político para que tenham valor social. Correto. Natureza investigativa, natureza interventiva e natureza ético-política. É a famosa investigativa teórico-metodológica, interventiva, técnico-operativa, foi mal, e ético-política. São as nossas 3 grandes dimensões. Ok? Então, resposta correta. 27. No que se refere a instrumentos e técnicas presentes no processo de intervenção da assistente social, julgue o seguinte. Em sua intervenção, é facultado. O que é facultado? Faz se quiser. Trabalhar tanto com entrevistas não estruturadas como semi-estruturadas,
já que ambas utilizam o diálogo aberto com os entrevistados. E isso é verdadeiro. Diogo, a estruturada e a semi-estruturada tem diálogo aberto? Tem. O que significa que o diálogo é aberto? Significa que você está na frente da pessoa, conversando sobre ela. O que não tem o diálogo aberto? Seria o uso do questionário. O questionário, certo? Não tem diálogo aberto, porque o questionário você só vai marcar o verdadeiro e o falso, tá? Só vai marcar o verdadeiro e o falso. Gente, eu acho que tem um pelo do meu gato dentro do meu nariz. Porque agora tem pelo dele em todo canto. Todo canto que você possa imaginar. Tem pelo do gato. É inacreditável. Eu posso tomar o banho que for, o diabo do pelo do gato saindo pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, pelo meu nariz. Certo? Então, ambas utilizam o diálogo aberto com os entrevistados, isso é verdadeiro. Tanto a semi como a estruturada tem diálogo. Eu estou aqui com várias perguntas, mas eu estou dialogando com a pessoa, mesmo na estruturada. O que não é no questionário, porque o questionário a pessoa só marcando verdadeiro, falso, sim, não, tem, não tem, faltou, não faltou. Tá bom? Ok? Julgue o item a seguir acerca dos instrumentos e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional. Tanto nas entrevistas individuais como nas conjuntas, pode-se utilizar entrevistas não estruturadas, que privilegiam o diálogo aberto, que deve ser considerado preferencialmente pelos entrevistados. Então, vamos lá. Tanto nas entrevistas individuais como conjuntas, podem-se, então é pode, não obrigado, que já é uma coisa interessante, utilizar entrevistas não estruturadas, que privilegiam o diálogo aberto, que deve ser conduzido preferencialmente pelos entrevistados. Olha só que coisa interessante. Este item está certo. E aí você poderia dizer assim, Diogo, não, está errado. Porque como é que pode ser conduzido o diálogo pelo entrevistado? Porque, pessoal, se é um diálogo e eu estou entrevistando o outro, eu posso pontuar, mas a condução ela é da pessoa que está sendo entrevistada. Por quê? Porque a entrevista é não estruturada. Então, se ela é não estruturada, não chega com uma estrutura minha para eu conduzir. Entenderam? É a pessoa que vai dando o ritmo dela. Se é não estruturada, quem dá o ritmo é o entrevistado e não o entrevistador. E isso aqui, questão a cara de muita gente errar. Cara de muita gente errar. Beleza? Show de bolas. Tá? 29. Julgue o próximo item a respeito da visita domiciliar institucional, entrevistas e abordagem individual e coletiva. A visita domiciliar é uma estratégia técnica que foi criada durante o movimento de reconceituação para a compreensão das inúmeras nuances do cotidiano do usuário. Falso, né? A visita domiciliar existe desde os primórdios do serviço social. Algo do tipo, quem veio primeiro, a visita domiciliar ou assistente social? E você ficar na dúvida, certo? Por quê? Porque a visita domiciliar foi já desde o começo. Nossas primeiras estratégias e técnicas que nós utilizamos foi a visita domiciliar. Então, ela não esperou o movimento de reconceituação do serviço social para debutar na realidade. Errado. Errado, errou. 30, Má. Compreende-se como trabalho infantil a realização de atividades condicionadas à finalidade de lucro por crianças e adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na modalidade aprendiz a partir dos 12 anos de idade. E aqui é puro ex-estatuto da criança e do ex-adolescentes. Isso está errado porque aprendiz é a partir dos 14 anos de idade. Então aqui você já matava a questão nos 14 anos de idade em relação ao aprendiz. Beleza? Próximo, que o meu tempo está acabando, eu só tenho mais 10 minutos, é 12. A colocação de crianças indígenas em família substituta segue exatamente os mesmos trâmites jurídicos previstos para crianças não indígenas, sem acréscimo de procedimentos específicos. Isto aqui é... Fala-me Deus. Existe hora certa para tomar creatina? Tem, eu não sei, eu preciso saber. Gente, ai meu Deus, depois eu vejo se tem hora certa para tomar creatina, porque eu tomo na hora que dá. Entendeu? Se tiver hora certa, eu já boto ela no café e vamos embora. Mas vamos lá. Por que isso aqui está falso? Isso aqui está falso, senhores e senhoras e senhorios.
Porque o Estatuto da Criança e Adolescente vai colocar que a colocação de crianças indígenas em família substituta deve ser prioritária em famílias que sejam também indígenas, da mesma tribo ou etnia, e que, inclusive, ela precisa de um procedimento especial, como a participação, né, dos responsáveis pela política indigenista, eu aprendi, decorei bem bonitinho, e também de antropólogos, tá? Então, aqui está errado. Inclusive, tem um tema no MP que é indígenas, né? Questão CESP, Sebrasp disse, não tem. Era eu procurando sem encontrar. Difícil, viu? Bota uns temas que eles nunca botam uma questão desses temas. Aí, meu amigo, Liz. Ah, Megan. Aí não vai para frente, não. 32. A respeito da atenção à saúde do indígena, do atendimento da internação domiciliar e do atendimento à mulher. Apesar das populações indígenas terem direito à saúde garantido, não se admite a sua participação no Conselho Nacional de Saúde. Olha só, o indígena chegando no Conselho Nacional de Saúde. Por favor, pare-o, amarre-o. Não deixe que ele entre aqui para participar. Não pode, é indígena. Falso, né, pessoal? Então, uma dica aí é, se você encontrar uma questão dessas, todo item que for restringir um direito à participação de uma população originária está errado. É uma boa dica aí, haja vista as poucas opções de questões da CESP sobre o tema. Julgue-lhes o item a seguir a respeito da atenção à saúde do indígena, do atendimento, tá. Ai não, foi repetir aqui a questão, ó, o doido. 34. João é uma pessoa com deficiência, tem 10 anos de idade e reside com seus pais e 2 irmãos. A família recentemente mudou de cidade devido à transferência do local de trabalho do pai de João. Quando chegaram à nova cidade, os pais de João tentaram matricular em um estabelecimento de ensino privado, no entanto, sua inscrição foi recusada em razão de sua deficiência. Agora, visando garantir a assistência à saúde de João, seus pais desejam contratar um plano privado de assistência à saúde. Considerando a Lei Nacional da Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. A recusa à inscrição de João no estabelecimento de ensino privado em razão de sua deficiência configura crime punível com pena de reclusão e multa. Sim, meus amigos, sim, não pode recusar João por conta de deficiência. Ah, mas eu não tenho estrutura. Arruma, dá teus pulos, senão tu vai ser preso e pagar a multa. Ok? Beleza? Então aqui está correto. 35. No que se refere à instrumentalidade no âmbito da intervenção profissional da assistente social, julgue o item a seguinte. No atendimento multiprofissional, a opinião técnica acerca de um tema da área de atuação e de atribuição legal da assistente social deve ser emitida somente após discussão com os demais profissionais da equipe multiprofissional. Neste caso, dispensa-se identificação de inscrição do Conselho Regional de Serviço Social. Ei, tu, vem cá. Tu. Eu sou o zelador, tem problema não, amigo. Parecer negativo ou positivo, o que tu acha? Rapaz, sei não, né? Negativo aí. O povo tem condição não. Show, obrigado, hein, garoto? Valeu, depois eu passo ali para pegar um cafezinho. Claro que não, né? É qualquer pessoa que pode estar dando parecer. Tá doida, CESP? Chupou uma manga com leite de noite? Pode. 36. Na atuação de uma equipe de natureza multiprofissional, há trocas de informações e conhecimentos entre os integrantes, principalmente transferência de método de disciplina para outra. Falso. Multiprofissional é cada um no seu quadrado com pouca interação, tá, pessoal? Então, babou. Falso, Liz. 37. A moral é um conjunto de costumes e hábitos que, transformados em deveres e normas de conduta, respondem necessidade de estabelecer parâmetros de convivência social. Repito todinho. Moral é um conjunto de costumes e hábitos, sim, que se transformam em deveres e normas de conduta, sim, respondem à necessidade de convivência social, sim, verdadeiro. Tá? A ética é a reflexão sobre esses processos. E a moral ética é quando os conjuntos de costumes e hábitos, deveres e normas que a gente aprende foram antes refletidos. Então, você já aprende um valor refletido. Top, né não? Top. 38. Educação, habitação e tratamento de esgoto são algumas das múltiplas expressões da questão social objeto de atuação do assistente social. Também procurei política habitacional nas provas da CESP. Tristeza para encontrar, viu?
Mas como ele fala, né? Habitacionais também, lá no edital, aí foi uma loucura total. Essa prova do MP é loucura. Educação, habitação e tratamento de esgoto são algumas das múltiplas expressões da questão social. Você vai olhar assim, claro, verdadeiro, falso. Por que, Diogo? Porque educação, habitação e tratamento de esgoto não são expressões da questão social. Agora, a ausência de educação, a ausência de habitação, a ausência do tratamento de esgoto, ou, consequentemente, desigualdades relacionadas ao acesso à educação, habitação e tratamento de esgoto, são expressões da questão social. Mas a educação em si, a habitação em si e o tratamento de esgoto em si não são expressões da questão social. Você não tem lá um tratamento de esgoto perfeito para o assistente social, fica olhando lá para o negócio que está super bem feito e agora eu vou atuar com o tratamento de esgoto. Senhor tratamento de esgoto, vamos pensar sobre seus direitos, né? Não existe. Você seria enviado, se alguém lhe encontrasse isso, para o CAPS, ok? Se encontrasse você conversando com esgoto no meio da rua, tá? Ok? Então, errado. 38 de novo, eu fiz 2,38, foi? Ó, doido, eu que estou precisando, viu? O início precoce do uso de drogas, sinalizado no Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, em seus estudos desde 1987, demonstra a urgência e o desafio de uma política de drogas que atenda à complexidade da questão. Na busca por respostas para que atualmente se denomina o problema das drogas, são apresentados alguns argumentos que fundamentam políticas públicas nessa área. Com relação a esse tema, julgue os itens seguintes. O problema não tem solução definitiva, deve se amparar em programas sociais. Essa argumentação incorpora a noção de uso como prática individual e coletiva, que se organiza mediante aparecimento de novas drogas, novos hábitos de consumo e das crises das relações sociais que perturbam a subjetividade dos sujeitos. De fato, isso é verdadeiro. Não existe uma solução definitiva para as drogas, tá? Você conversa com uma pessoa mais velha e diz, o mundo é cheio de droga, tem que resolver isso aí. Não vai resolver, porque sai uma droga no dia, vem outra no outro dia, a galera começa a cheirar uma cor diferente, aí não tem para onde correr. O que você pode fazer são políticas para tentar, né, trabalhar com as consequências desse uso. Né? No caso da política antidrogas brasileira, tem uma perspectiva do não uso, né, da abstinência, que é diferente lá da ideia das RAPs, né, que já traz uma outra perspectiva, que é a redução de danos, certo? E aí você tem uma discussão muito interessante sobre esses dois âmbitos, mas tudo isso, inclusive, são programas sociais, são projetos que são construídos para trabalhar com essa dimensão que, de fato, não tem uma solução definitiva. 39. O assistente social de um serviço de saúde com grande demanda de atendimento deve ter o hábito de anotar as frases mais significantes ditas pelo usuário no decorrer da entrevista, independente de sua permissão, de forma a assegurar o registro literal das informações sobre a sua história de vida. Isso aqui está errado, que diabo é isso? A pessoa diz assim, é porque naquele dia eu estava transpactado. Aquele dia eu estava transpactado. Anotei uma frase de efeito bonita para usar no meu relatório. Falso, tá? Nada a ver. Você não tem que estar o registro literal da informação. Aqui e acolá, a gente tem o costume, né, de usar o famoso SIC. De fato, quando a gente pega uma frase que ela tem muita ligação com o tema, isso aí realmente existe. Da forma como ele colocou aqui, né, anotar para independente da permissão, assegurar o literal da informação, não é nenhuma transcrição da vida da pessoa, tá? Então aí está errado. Cheguei na questão 40, que é a minha última com vocês, faltando 2 minutos para a explosão. De acordo com o ECA, a medida de internação, cujo prazo máximo é de 2 anos, visa posteriormente a sanção. E aí o sanção que ele está falando aqui, não sei se vocês conhecem, é aquele coelho da Mônica, o Sansão, que ela usa para meter a chibata no Cebolinha, certo? É o sanção, né? Não é sanção, não. Sanção é a proibição, né? Então, o prazo máximo é de 2 anos? Falso. O prazo máximo da internação no ECA é de 3 anos, ok? Vou terminar 30 segundos antes. Pra vocês terem paz, dormirem mais cedo. Um beijo, um cheiro no queixo, caminhão carregado de caranguejo e até a próxima.